Olá, boa tarde. Terça-feira, 2 de maio. Seja muito bem-vindo. Você pode participar do NT Sul de hoje pela internet. É só acessar a nossa página no Face, facebook.com/TV Cachoeira. Curta a nossa página, compartilhe o ao vivo de hoje e mande sua mensagem pra gente, facebook.com/TV Cachoeira. Hoje é o último dia para o eleitor que não votou e não justificou a ausência nas últimas 3 eleições ou não pagou as multas correspondentes regularizar sua situação perante a Justiça Eleitoral. Quem não o fizer pode ter seu título cancelado. Lembrando que a legislação considera cada turno um pleito diferente para efeito de cancelamento. Os eleitores com voto facultativo, analfabetos, eleitores de 16 a 18 anos incompletos e maiores de 70 anos ou com deficiência previamente informada à Justiça Eleitoral não necessitam comparecer ao cartório para regularizar a situação. Para regularizar o título no cartório eleitoral, o eleitor deverá apresentar documento oficial com foto, comprovante de residência e, se possuir, título eleitoral e os comprovantes de votação, justificativa ou de quitação de multa. Hoje também encerra o prazo de pagamento do IPVA 2017 para veículos com placas de final 0, cujo vencimento estava previsto para a última sexta-feira, dia 28. A prorrogação de prazo foi adotada pela Receita Estadual porque várias agências bancárias que integram a rede credenciada a receber este imposto não funcionaram normalmente por conta dos protestos ao longo do dia. Dessa maneira, o contribuinte que efetuar o pagamento hoje não sofrerá qualquer encargo. A Prefeitura Municipal de Cachoeira do Sul, através da Secretaria de Planejamento, pretende regulamentar a padronização de papa-entulhos, atendendo à legislação municipal datada de 2008. Uma das exigências da lei é com relação à padronização das caçambas, que também devem estar em bom estado de conservação, conter identificação e dispositivos de segurança. Outra exigência da lei é que as caçambas fiquem no interior do imóvel dos quais será coletado o entulho. Quando isso não é possível, a lei também determina como ela deve ser colocada. Na zona central da cidade, somente poderão ser estacionadas caçambas em horários, locais e por períodos previamente autorizados pela autoridade municipal competente. A autorização deve ser solicitada com pelo menos 3 dias úteis de antecedência. Sanções para o descumprimento da lei variam de multa até a suspensão de alvará de funcionamento da empresa. 12h04 pelo horário de Brasília, 12h04, e começou nesta semana a vacinação contra a febre aftosa. Os criadores de bovinos e bubalinos têm até o dia 31 de maio para fazer a vacinação. Mesmo ontem sendo feriado, passou a ser contado como data inicial para a vacinação da febre aftosa. Aqui em Cachoeira do Sul, eu vou conversar com Beto Rosa aqui da Agrobeto para saber então mais informações sobre isso. Beto, o prazo começou a contar a partir de ontem. Esse prazo vai até quando? O calendário de vacinação é de 1º de maio a 31 de maio. E esse prazo vai até o encerramento, que é o dia 31. Posteriormente, essa data, se o pessoal esquecer de comprar, vai gerar multa para o produtor. Então, ele tem que comprar dentro desse período. É importante a gente lembrar também a idade, né, dos animais que precisam ser vacinados. Nessa campanha que é para todos os animais, não tem idade. De zero ao máximo de idade que o animal tiver na propriedade, tem que ser vacinado. Alguns cuidados também o produtor, né, o criador precisa ter para retirar, para poder levar para a propriedade essa vacina. Como é que funciona essa parte? A vacina tem que se manter numa temperatura de 2 a 8 graus. Então o pessoal sempre tem que trazer isopor. Caso alguém não tenha isopor, a gente, por orientação da inspetoria veterinária, a gente comercializa isopores. Então se o pessoal chegar sem isopor para condicionar a vacina no gelo, nós temos para vender. É importante também a gente salientar se o criador ele pode fazer essa vacinação ou se tem que ser feita por um médico veterinário. Não, essa vacina da aftosa pode ser aplicada pelo próprio produtor. Não precisa a presença do médico veterinário. Existe também um prazo para que seja comprovada a aplicação dessa vacina na inspetoria veterinária. O 5º dia útil após ao término da campanha, o produtor tem que apresentar a nota na inspetoria para regularizar a situação dele lá.
Alguma informação, Beto, que você acha mais importante a gente salientar para quem vai vacinar os seus animais? Que o pessoal que quiser, por exemplo, aplicar algum vermífugo junto, ele pode aplicar outra vacina de carbúnculo, isso aí não tem problema nenhum. Às vezes o pessoal liga para a gente, eu posso aplicar um vermífugo, uma vacina de carbúnculo, não tem problema nenhum. Qualquer outra vacina pode ser aplicada simultaneamente. Vacinação, então, contra a febre aftosa até o dia 31 de maio. Bom, Cachoeira do Sul sediou no domingo a primeira etapa da Copa Central de Ciclismo, um dos mais importantes eventos da categoria no Rio Grande do Sul. A competição reuniu participantes de todo o estado aqui na cidade. Ficou com Cachoeirinha o prêmio da principal categoria da etapa de abertura da primeira Copa Central de Ciclismo, realizada neste domingo em Cachoeira do Sul. O ciclista Cláudio Pinto dominou a categoria Elite. A competição reuniu dezenas de atletas que disputaram troféus em categorias que iam desde fraldinha à veterana. As provas aconteceram ao longo da Avenida Brasil, que teve o tráfego interrompido até o início da tarde de domingo. Cachoeira foi premiada na categoria veterana, com Fábio Vedoin em primeiro lugar e Rafael Krugel na segunda colocação da mesma categoria. A primeira das 7 etapas da competição reuniu pouco público para assistir às provas, mas trouxe ao município algumas das maiores e melhores equipes e pilotos de destaque no estado. Promovida pela Liga Rio-Grandense de Ciclismo, a Copa terá etapas realizadas em Santa Maria, Santa Cruz, São Gabriel e Paraíso do Sul. Cachoeira sediará a nova etapa no dia 17 de setembro. A atividade integra o calendário de atividades alusivo aos 130 anos de João Neves da Fontoura. Os resultados de todas as categorias que disputaram a primeira etapa da Copa Central de Ciclismo você confere no site do NT Sul. É um evento muito importante para o desenvolvimento do ciclismo, que está em plena evolução agora no Cachoeira, enfim, no estado inteiro, no Brasil. Então faz com que o pessoal tenha mais vontade de praticar. E isso em Cachoeira do Sul é muito importante, porque está em plena evolução de Cachoeira, muitos ciclistas começando aqui. Isso aí é como plantar uma semente para fazer com que cresça, né? E a seguir você vai conhecer uma família alemã premiada pelo sistema que implantou na propriedade. Você vai conhecer a propriedade do seu Laurindo e da Dona Lira, aqui na linha dos Pomerânios, interior de Agudo, que recebeu o troféu segundo prêmio Feira da Floresta. Pelo horário de Brasília, o NT Sul volta em instantes. Fique com a gente. O NT Sul já está de volta meio-dia e 12 pelo horário de Brasília, e você pode participar do NT Sul de hoje pela internet. Acesse a nossa página no facebook.com/TV Cachoeira. Curta a nossa página e compartilhe o jornal de hoje, os nossos vídeos, e também mande sua mensagem inbox pra gente. Vamos a mais um giro de notícias do NT Sul. Morreu na madrugada deste domingo o ex-diretor administrativo da Procuradoria Jurídica da Prefeitura de Cachoeira do Sul, Rodolfo Luxinger, aos 37 anos. O advogado foi levado ao Hospital de Caridade e Beneficência devido a um infarto, mas não resistiu. Luxinger foi secretário no governo de Neirão Viegas e havia sido recentemente eleito presidente do PT na cidade. O diretório do Partido dos Trabalhadores de Cachoeira do Sul deverá se reunir nos próximos dias para definir quem assumirá a presidência em substituição a Luxinger, eleito com a missão de reestruturar a sigla no município. Uma mulher de 28 anos foi presa em flagrante na noite deste sábado por tráfico de drogas. Patrícia Moraes desembarcava na estação rodoviária de Cachoeira do Sul por volta das 10 horas, quando foi surpreendida por 3 agentes da Polícia Civil. Ela carregava 6,3 quilos de maconha e 309 gramas de cocaína. Segundo a polícia, a Patrícia havia ido buscar a droga em Passo Fundo e voltou a Cachoeira num ônibus intermunicipal. A prisão dela é resultado de 3 meses de investigação. O destino que seria dado à droga ainda é desconhecido pelos investigadores. Estimativas da polícia dão conta de que a droga iria movimentar cerca de R$14 mil. Segundo a polícia, esta é a segunda maior apreensão de drogas do ano em Cachoeira do Sul. Patrícia mora no bairro Quinta da Boa Vista, na zona norte da cidade, e foi conduzida ao presídio estadual de Cachoeira do Sul.
Há 3 anos, a Operação Lava Jato tem exposto as entranhas da corrupção institucionalizada aqui no Brasil. A investigação tem impacto nos mais altos círculos de poder e até hoje deixa muita gente preocupada com seus possíveis desdobramentos. Esse assunto foi discutido em Porto Alegre por gestores, parlamentares, juristas e cientistas políticos. Entre as questões em debate, a descoberta dos esquemas de propina e Caixa 2 para o financiamento de campanhas eleitorais e a instalação de uma Assembleia Constituinte para a reforma política. Para alguns deputados estaduais, a Lava Jato é vista como um momento decisivo na história do país, apesar de trazer sérias consequências para a classe política. Tivemos um infindável número de grandes escândalos que realmente destruíram a credibilidade da classe política. A sociedade precisa, logicamente, cada vez mais acompanhar o que acontece em todas as áreas da política. Não aceito e não podemos aceitar a criminalização geral de toda a classe política, porque isso interessa para alguns. Não ter partidos fortes, não ter políticos atuantes, interessa, logicamente, para o setor dominante, para aqueles que querem a visão da ditadura ou do autoritarismo. Um seminário em Porto Alegre hoje debateu as consequências da Lava Jato. Para este cientista político, a operação já desempenhou um papel importante até aqui. Mostrou que a corrupção atinge quase todos os partidos. Ela já mostra que é um processo que se desenrola no país há um longo tempo e é um processo que se misturou com várias instâncias, instituições, várias entidades e várias personalidades. Ela já cumpriu um papel de trazer para a sociedade qual é o grau de pobreza política e o grau de pobreza moral que nós temos. Mas ele alerta, a Lava Jato não vai ser a responsável pela mudança mais necessária para combater a corrupção, a reforma política. Não pode ser desse legislativo que aí está, porque é um legislativo que não apenas está sob questionamento, é um legislativo que não tem credibilidade e a sua legitimidade é posta em causa a cada ação, porque o processo legislativo, inclusive, é um processo que pode ser considerado uma grande farsa em muitos sentidos. Pode ser feito por intermédio de uma PEC que se possibilita a solicitação de uma constituinte exclusiva para a reforma política. A própria classe política admite, a mudança não partirá do Congresso Nacional. O sistema precisa mudar, é preciso, e essa mudança ela não vai vir da classe política. Essa mudança vem do protagonismo da sociedade civil. A nova agenda para o Brasil não vem do Congresso. A nova agenda do Brasil vem de todo esse movimento da sociedade civil, com todas as suas matizes, com todas as suas vertentes, não é? Mas que invariavelmente estão entendendo que o país corre perigo. Partidos fortes, lideranças fortes. Eu acho que a nossa caminhada ela tem que ser nesse sentido. Quem tem que, na verdade, fazer julgamento é o povo nas urnas em cada época de eleição. E uma das áreas mais vinculadas à Operação Lava Jato é a construção civil. Por isso, muitos acreditam que a crise no setor tenha sido agravada pelas denúncias. Mas essa não é uma opinião unânime. Paulo é trabalhador na construção civil, mas está desempregado. E pela primeira vez passa por dificuldades para se recolocar no mercado de trabalho. Eu sempre me recoloquei muito rapidamente, né? Sempre saindo de uma empresa para outra, mas só que dessa vez a crise em todos os setores foi geral, né? Então isso está me dificultando o retorno ao mercado de trabalho. Mesmo com 2 formações técnicas que eu tenho, né? Eu sou técnico de segurança do trabalho e técnico de edificações, não consigo me recolocar em nenhuma das 2 situações, né? Em função do mercado mesmo, que parou, a construção civil parou. A crise na construção civil deu seus primeiros sinais ainda em 2013. De lá para cá, a venda de imóveis novos caiu cerca de 60%, segundo o Sindicato da Indústria da Construção Civil. E a crise teria sido agravada pela Operação Lava Jato, que seria responsável pelo fechamento de 300 mil postos de trabalho no Brasil nas diversas áreas, 30 mil só no estado. É nisso que acredita o Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil. A crise que havia antes é uma crise cíclica, que ela sempre acontece e todo mundo prevê isso. O que aconteceu com a Lava Jato é que foi uma crise de confiança. A Lava Jato veio mostrando quanto o Brasil é grande e quanto o Brasil tem dinheiro para o bolso de alguns maus políticos,
de maus empresários que só pensam no lucro e não nos seus trabalhadores. Já o Sindicato da Indústria da Construção Civil não vê nenhuma relação entre a operação e a crise no setor. Os nossos números mostram que desde 2013 já havia uma redução da atividade do mercado imobiliário no Rio Grande do Sul. É uma queda significativa, obviamente, né? Agora, nós não temos elementos para nos ligar isso diretamente à Lava Jato. Apesar do momento difícil, Paulo é otimista e acredita que a Lava Jato, ao ajudar a reduzir a corrupção, vai colaborar para a retomada do crescimento na construção civil. A Lava Jato só está buscando agora uma limpeza na política, né, para que a gente possa ter um mercado mais forte de novo. Ontem, 1º de maio, foi comemorado o Dia do Trabalhador. Para marcar a data, nós vamos mostrar agora aqui no NT Sul o trabalho de uma família de origem alemã que sente muito orgulho do que faz. Recentemente, eles foram agraciados com o 2º prêmio Feira da Floresta, por conta do sistema que implantaram na propriedade. A reportagem é de Gabriela Belo. O nosso destino foi conhecer a família que implantou um sistema bastante conhecido que permite 2 rendimentos financeiros. Um a longo prazo, o plantio de eucalipto, e outro a curto prazo, a criação de bois e vacas. Bom, o seu Laurindo ele já vem há mais de 30 anos trabalhando com o cultivo do eucalipto e ao longo desses anos ele foi gradativamente aperfeiçoando a técnica, gradativamente adotando o que é tecnicamente correto. E isso graças ao trabalho de colegas que nos antecederam no escritório da Emater, a gente tentou continuar esse trabalho. Estamos no interior de Agudo, município de colonização alemã. Na propriedade de 60 hectares, o casal conta que cultiva de tudo um pouco. Mas o que lhes encheu de orgulho nos últimos dias foi a conquista do prêmio Feira da Floresta, promovida pela Associação Gaúcha de Empresas Florestais, a AGEFlor, e pela Futura Feiras e Empreendimentos. Para mim até parece que hoje ainda é um sonho. Então para mim parece que é um sonho. Estava em Gramado, parece que não estava. É tanta emoção, né? Então é lindo demais, né? Troféu, o que significa o troféu para a senhora? Olha, eu acho um pouco de força e vontade, né? Que as coisas que a gente faz, né? E talvez é merecido também, né? Talvez. Talvez, né? Seu Laurindo conta que não tem hora nem dia e que o serviço é tão prazeroso que não é trabalho, é cuidado. Todo dia posso estar aqui no meio e ainda sinto saudade, como se diz. Se eu saio um dia, vou para Agudo, vou para um lugar, eu volto para casa. Quando é de tardezinho, eu tenho que sair, dar uma caminhada, dar uma olhada como é que tá os peixes, tá o eucalipto, né? Então para mim é uma grande felicidade isso. No cultivo puro de eucaliptos, geralmente se adota espaçamentos tipo de 2,5, 3 entre plantas. Esse espaçamento não possibilita que tu tenha pasto no meio das árvores, porque as árvores vão competir por luz, enfim, por nutrientes, água, e não vai possibilitar que tu tenha pastagem debaixo das árvores. Então, obviamente, não tem como criar gado. Já no sistema silvopastoril, você preconiza um aumento do espaçamento entre linhas, principalmente, de modo que a pastagem consiga se desenvolver. E dessa forma tu consegue ter o gado se alimentando dessa pastagem. E além da pastagem conseguir se desenvolver no sistema silvopastoril, o desenvolvimento dela é potencializado pelas árvores. Muita gente pensa que as árvores que atrapalham a pastagem, mas na realidade elas beneficiam. A pastagem fica mais tenra, fica melhor para os animais. Além disso, no sistema silvopastoril também existe uma vantagem para o gado, porque vai ter uma diminuição do estresse térmico. Então no verão vai ficar mais fresco dentro do sistema silvopastoril, isso vai beneficiar o ganho de peso dos animais, e no inverno vai diminuir os prejuízos causados pelo frio, vai ficar menos frio dentro do sistema silvopastoril. Então no sistema silvopastoril tu consegue produzir mais carne do que num sistema não silvopastoril, no sistema de cultivo normal de gado. Mas o casal que comemora o reconhecimento acumula experiência. Ele com 71 anos e ela com 68. Olha, a gente vai fazendo de pouquinho em pouquinho, né? O que não consegue hoje, consegue amanhã. E assim a gente vai seguindo, né? E o segredo para essa vitalidade toda e essa força de vontade para lidar?
Olha, eu acho que é vontade de ter as coisas tudo em ordem e viver, né? Linha dos Pomeranos e suas cores, ainda que do outono, vislumbram o capricho de um casal que nasceu, constituiu família e que colhe os frutos de tudo que planta. A nossa defesa é o eucalipto, porque nós passamos por muita dificuldade anos atrás, doença, tanta doença, coisas, né? Que o eucalipto sempre salvou. Tinha que vender o eucalipto para poder continuar, né? Por hoje o eucalipto é o meu orgulho, porque de tanto que a gente passou, né? Hoje a gente se sente realizado. Muita gente fala em crise agora, né? Eu não enxergo crise em roda em mim. Se eu quero trocar minha caminhonete, eu troco amanhã. E tem gente aí falando em crise. Planejamento falta para as pessoas. E se a gente já estava encantado com toda a dedicação do seu Laurindo, imaginem que ele recuperou essa fonte aqui, seu Laurindo. Por quê? O que fez o senhor a contribuir ainda mais para a Mãe Natureza? Olha, em primeiro lugar que a água, sem água nós não vivemos, né? Então, e conseguir água pura, né? Então a gente pensou de cuidar dessa água, não é para a gente, é para as gerações que vão precisar de água boa também, né? Então a gente está fazendo, não é como, é quase que um lazer para cuidar das coisas, né? Porque tanta gente está destruindo as coisas, então tem que ter alguém para cuidar das coisas também, né? O senhor lembrava de tomar essa água aqui já quando, na época, pequenininho, mas aí pensando em... Sempre foi. Dessa água aqui, eu e o meu cunhado, 18 anos puxemos com a manga, com a bomba, dá 1.900 metros até em casa. Nós puxávamos com a manga para lá, né? Só que é muito subida, daí forçava muito o motor, né? E depois que nós tínhamos posto 70 anos, daí ficou meio para trás essa, né? Mas a gente cuidou dela, só que eu vou pegar ela de novo, vou buscar ela de novo. Ou seja, a obra ela ainda não está pronta. O objetivo do seu Laurindo é levar essa água aqui purinha para ser consumida lá na casa. Verdade, é para ser consumida, porque é uma água que vem da rocha mesmo, não tem assim de banhado e coisa, né? Pena que não é verão, senão além de beber ela, a gente ainda ia refrescar os pés. Mas é mesmo, né? E tem essa aqui, e tem a irmã dela logo ali em cima, não vamos dar uma olhada, nem olhou ela ali, ó. Lá do lado tem a irmã dela junto. Vamos beber um pouquinho da água? Vamos, não tem uma manga ali, vamos em cima. Vamos. Que lugar! Meio-dia e 27 agora, a Secretaria de Educação de Cachoeira tem enfrentado dificuldades em cumprir os índices mínimos do Plano Municipal. A seguir você vai ver que 11% das crianças entre 4 e 5 anos estão fora da escola. Então, o que nós temos que fazer? É buscar essas crianças. Essas crianças precisam ter a matrícula na pré-escola e, além de ter essa matrícula, de ter esse acesso, elas precisam permanecer na escola. Então a frequência nessa faixa etária deve ser no mínimo de 60%. Então não basta a gente resgatar essas crianças e essas crianças acabarem sendo infrequentes. O NT Sul já está de volta, meio-dia e 32, pelo horário de Brasília. Lembrando que nós estamos ao vivo pelo Face. É só acessar a nossa página, facebook.com/TV Cachoeira. No vídeo, ao vivo de hoje, deixe sua mensagem. Daqui a pouquinho eu vou ler a sua interação. Bom, a corrupção, gente, nunca foi tão discutida como nesses últimos anos, principalmente depois dos desdobramentos da Operação Lava Jato, como você pode ver no bloco anterior. Mas afinal, qual é a origem da corrupção? Onde ela começa? Você sabe? E qual seria a solução para todos nós brasileiros? No comércio, no trânsito, na escola, no parque. Nas situações mais corriqueiras vividas nos espaços de relacionamento social. Quem não fez, ou pelo menos presenciou, a prática
prática daqueles pequenos atos ilícitos, típicos do famoso jeitinho brasileiro. No trem mesmo, tu vê, exemplo, tem senhoras que não conseguem nem ficar em pé e os jovens sentados não estão nem aí. Fazem de conta que nem estão vendo. Nem estão vendo. Estacionamento, de quem é cadeirante. No trabalho, às vezes tu pega uma caneta, pega alguma coisa que aparentemente não tem problema nenhum, mas na verdade isso é um roubo. Depois dos escândalos da Lava Jato, a corrupção é tema de qualquer conversa na rua. Mas e a própria conduta? Dá para assumir? O brasileiro não vive sem isso. Acho que a gente quer alguma coisa, infelizmente tem que furar a fila ou ter algum conhecido dentro do órgão para poder tirar uma pequena vantagem. Acha que todo mundo faz, assim, em algum momento da vida, o jeitinho brasileiro pega todo brasileiro? Não, nem todos. Nem todos. O brasileiro ainda tem educação. Parece que está impregnado na cultura do povo, e isso é uma cultura errada que nós temos, que dá jeitinho, que furar a fila, que enganar no troco é uma coisa normal, e não é. Nós temos que tomar consciência que não é. Isso aí vem da escola e da família. O professor de Teologia e Ética Social da PUC explica que todos temos um sentido ético básico. A forma de traduzi-lo em atos depende da educação, do ambiente em que vivemos e de que valores incorporamos. No Brasil, muito dos jeitinhos para as condutas vem de uma cultura geral, da impunidade. Não ter uma punição para um ato de corrupção, um ato de injustiça ou de violência, significa, no fundo, implicitamente, que a sociedade está dizendo para essa pessoa, para esse infrator, você está certo, você pode continuar. E enquanto ela não tiver medidas consistentes de controle, de repressão, de punição, ela simplesmente favorece o aumento desse tipo de comportamentos. O momento, no entanto, é de indignação nacional, com os desvios que envolvem empresários e políticos de quase todos os partidos. O pesquisador acredita que isto pode influenciar mudanças comportamentais, mas não com o mesmo reflexo em relação ao voto. Hoje está sendo uma tendência mundial na Europa, nos Estados Unidos e também aqui no Brasil. Nós, nas últimas eleições, tivemos vários fenômenos desses em que as pessoas votaram mais contra do que a favor, inclusive com mais abstenções do que votos que elegeram representantes desse povo. O voto simplesmente de indignação não é suficiente, ou seja, vamos votar tal ou qual pessoa porque ela não está envolvida, mas o quanto essa pessoa tem de estrutura, de pensamento e o quanto essa pessoa está comprometida de fato com a própria mudança. Agora, 12h36, deixa eu mandar um alô para quem está interagindo com a gente aqui pelo Face. Você também é nosso convidado, facebook.com/TV Cachoeira. No Jornal ao Vivo de hoje, deixa o seu comentário lá. Está conosco aqui o Alex Kegler, Getúlio Gomes, Janete Adi, José Franca, Fernando Zanetti Lara, Viviane de Oliveira Pereira, Neudir Vorpagel, Loreci Dutra, Franciele Oliveira. Obrigada pela companhia de vocês, viu? E na última reportagem da nossa série especial sobre cinemas de calçada do Rio Grande do Sul, nós vamos até a cidade de Caxias do Sul. Um abraço coletivo ao prédio do cinema faz parte da memória de quem viveu o auge do Cine Ópera. Abraçar o ópera, não vamos deixar que a nossa história fique na lembrança, marcou as manifestações em defesa do prédio, que foi palco de apresentações e exibições de filmes que marcaram a história. A vida cultural naquele período era privilegiada, pois Caxias do Sul possuía 5 cinemas de calçada. É claro que o mais lembrado até hoje é o Ópera, em função de toda a mobilização da população para manter o prédio, que teve sua última exibição em 1992. E em 1994, na véspera do Natal,
A construção histórica no coração de Caxias do Sul foi incendiada. Curiosamente, não existem fotos ou vídeos do momento do incêndio. E o caso continua sem culpados, sem respostas, mas com marcas em quem literalmente abraçou essa causa. Porque a gente transferiu este sentido de afeto do abraço, né? Porque quando abraçamos alguém, né, este abraço supõe-se sempre que seja a manifestação clara, visual, palpável do afeto. Então, abraçar um prédio é uma metáfora, mas também é a manifestação de cada um dos que estavam lá. O trágico final do famoso prédio, assim como toda a sua história, inspiraram também uma produção cinematográfica. O produtor cultural Robinson Cabral lançou recentemente o documentário Cineópera, Memória e Identidade. Então o prólogo conta o período do Teatro Apolo, do antigo Teatro Apolo, que vai de 21 a 51, e aí depois começam os atos falando sobre especificamente do ópera, né? Desde 1951 até 84, momentos clamorosos, e aí depois um período de decadência que começa nos anos 80. Deste período em que os cinemas estavam espalhados pelas calçadas da cidade, ficaram apenas a saudade e as boas recordações, já que, um a um, eles foram fechando suas portas. Passamos da telona para a telinha agora. A tecnologia está diariamente presente na vida de milhões de pessoas ao redor do mundo. Desde que acordamos até a hora de dormir, quando damos aquela última olhadinha no smartphone ou no tablet, não é mesmo? Mas você se previne quanto à segurança dos arquivos que salva? Veja como proteger seus documentos digitais de forma eficaz na reportagem de João Paulo Ferreira. A tecnologia invadiu nossas vidas de certa forma que não conseguimos mais viver sem um smartphone, por exemplo. Basta um simples toque na tela e o mundo se abre e as coisas se resolvem. Mas e quando por algum motivo nós perdemos arquivos que nós tínhamos armazenados dentro desse dispositivo? A internet pode ser um facilitador para que esse problema seja resolvido, deixando que os arquivos sejam guardados na nuvem, por exemplo. Mas da mesma forma que esse processo pode ser facilitado, também pode ser uma fonte de furtos de dados quando nós não tomamos o devido cuidado. O armazenamento na nuvem significa salvar seus dados em um espaço virtual. Lembrando que este conceito se refere a um modelo em que é possível consultar, arquivar e executar diferentes tarefas pela internet. Isso permite que o usuário tenha acesso ao seu conteúdo de qualquer lugar e a qualquer momento. Basta ter conexão com a internet. Para saber mais sobre esse assunto, eu vou conversar com o especialista, professor Tassiano Balardim. Boa tarde, professor. Boa tarde. Coordenador do curso aqui de Sistemas de Informação da UBRA. Hoje nós, quando falamos em arquivos, computadores, telefones, né, até mesmo um GPS, se fala num volume muito grande de memória e com um tráfego muito grande de dados. Como é que eu posso ter isso dentro de um smartphone ou linkado a alguma coisa, uma nuvem, um HD, e que eu tenha 100% de segurança que eu não vou perder aqueles dados ali? Anteriormente, há cerca de 10, 15 anos atrás, todas essas cópias dos dispositivos, os meios que nós tínhamos para armazenamento de dados, né, eram ali disquetes, depois evoluíram para CDs, DVDs, a capacidade de armazenamento dos HDs e dos dispositivos móveis, como celular e smartphone, também foi aumentando e acompanhando essa evolução, né. Para o usuário residencial, o usuário doméstico, né, de certa forma, esses meios de armazenamento de dados eram um pouco difíceis de serem utilizados, né. Atualmente nós já temos
Aí a computação em nuvem, né, o conceito de armazenamento em nuvem, são aplicações, né, que podem ser instaladas tanto num desktop quanto num dispositivo móvel, que fazem backup, fazem cópias desses dados e armazenam tudo isso na internet. Há diversas opções de armazenamento em nuvens voltadas a necessidades e funcionalidades, especialmente na realidade de empresas que enfrentam sempre o crescente desafio de gerenciar um volume cada vez maior de dados e também integrá-los da melhor forma para otimizar seus resultados. A qualidade e segurança do serviço da internet, aliado à tecnologia, pode nos ajudar bastante nesse assunto. Vocês também têm um banco de dados aqui de vocês, né, da própria empresa, o interno no caso. Como é que vocês se protegem aqui? Sim, hoje o nosso sistema mesmo que roda um servidor virtualizado nosso, ele é um servidor desses que são de rack, ele tem fonte redundante, memória redundante, HD espelhado, e também é feito um backup diário aí na madrugada automático para um outro local, né? A nuvem hoje tem vários servidores aí muito bons, né? Tu pode usar hoje, tem alguns gratuitos inclusive. Tem que cuidar bastante a questão da senha que tu for usar, né? Para ter essa certa proteção aí. Mas eu vejo que é bem seguro hoje. É bom também tu ter daqui a pouco um HD externo, ter o teu próprio backup, né? É 100% seguro arquivos na nuvem? 100% seguro nenhum sistema computacional é. Não existe sistema computacional 100% seguro. Porque à medida que a tecnologia avança, as pessoas que tentam burlar esses dispositivos, elas também vão desenvolvendo novas habilidades. Então isso é uma coisa que eu não posso dizer, esse sistema é 100% seguro. Bom, hoje ele pode ser 100% seguro, mas talvez amanhã alguém pode quebrar a segurança dele. No caso dessas ferramentas de armazenamento na nuvem, tá? As empresas que fornecem esse serviço, elas aplicam inúmeras restrições e regras de segurança para garantir, né, efetivamente que esses dados não sejam vazados, né? Então, com certeza, o nível de segurança em torno dessas ferramentas ele é muito elevado, né? Mas não pode se dizer que ele é 100% seguro, até porque nenhum sistema informático é 100% seguro. Nós temos, acompanhando na mídia, né, nós vemos aí a NSA, que abre criptografia de Apple, de Android, enfim, então não tem como dizer que o sistema ele é 100% seguro. E fica uma dica de um especialista para quem utiliza a internet com mais frequência. É importante do pessoal perceber assim é muito e-mail, né? Hoje a gente recebe todo mundo recebe muitos e-mails com tentativas aí de tu clicar num link que caia num certo destino para instalar algum tipo de vírus no computador, né? Então é bem importante tu sempre cuidar, quando vai clicar ali aparece o destino que está indo. Então às vezes veio um e-mail do Banco do Brasil, veio do Bradesco, aí tu vai clicar lá, aparece que o destino é www.bradesco1.com, entendeu? Então já é um endereço estranho, não é um endereço correto. Ou o e-mail que está te mandando, o domínio dele, ele é @gmail, ele é @yahoo, então devidamente deveria ser o domínio do banco, né? Seria @Banco do Brasil, por exemplo. A Secretaria de Educação de Cachoeira do Sul firmou o compromisso de, neste ano letivo, aumentar os índices das metas do Plano Municipal de Educação. O não cumprimento das metas foi apontado pela Promotoria Regional de Santa Maria, que segue monitorando os índices. Gabriela Belo. A coordenadora pedagógica Carla Zin e a secretária municipal de educação Ana Margarete vão contar para a gente como está funcionando a aplicação do Plano Municipal de Educação. Boa tarde, meninas. Como está a forma de trabalhar e o que vocês buscam para 2017 em Cachoeira do Sul, secretária? Boa tarde.
Nós estamos trabalhando assim, com bastante preocupadas, em primeiro lugar, porque o Plano Municipal de Educação ele tem 20 metas a serem cumpridas, 300 estratégicas, e para nós assim atingir as metas, nós temos que buscar bastante estudo, em primeiro lugar. Nós sabemos que existe uma lei que exige que a criança, desde 2016, esteja na escola, mas ainda os adultos, né, que são os responsáveis, não existe uma conscientização, a responsabilidade dos pais, para que esses alunos, de fato, venham a trazer seus filhos para a escola. Essa preocupação que coloca a secretária é o fato que sobram 219 vagas nas escolas da pré-escola, que é para crianças de 4 a 5 anos. Mas a SMED aqui de Cachoeira do Sul participou em Santa Maria, como vai falar para a gente a coordenadora pedagógica, junto com o Ministério Público. Lá, vocês apresentaram as mudanças, os comprometimentos do município. Exatamente. Nós estivemos participando do primeiro seminário do ano de 2017 da Promotoria Regional de Educação de Santa Maria. Estivemos participando Secretaria Municipal de Educação e Conselho Municipal de Educação, como também a 24ª Coordenadoria Regional de Educação do município. Lá, então, a promotora Rosângela trabalhou conosco a questão de grandes temas relacionados à educação dos municípios da região centro do estado, e esses temas foram debatidos em relação em quais ações as secretarias municipais de educação, os municípios, enfim, estariam planejando para que, então, se cumprissem com essas metas e essas estratégias também do Plano Municipal de Educação. Dentre as colocações e esses grandes temas trabalhados lá, estava como grande ênfase a educação infantil, que é a meta número 1 do Plano Municipal de Educação, que é a universalização, seria até 2016, na pré-escola, de 4 e 5 anos, e do aumento, né, até o final da vigência do Plano Municipal de Educação na idade creche. Então, o município de Cachoeira do Sul, no ano de 2016, ele não atingiu 100% da meta 1 do Plano Municipal de Educação. Ele atingiu 89,9%, e no ano de 2017, já de acordo com levantamentos realizados aqui pela Secretaria Municipal de Educação, o município de Cachoeira do Sul já atende 89% desta meta na pré-escola 4 e 5 anos. O que acontece? Existem ainda um grande número de crianças fora da escola nessa faixa etária. Então, o que nós temos que fazer? É buscar essas crianças. Essas crianças precisam ter a matrícula na pré-escola e, além de ter essa matrícula, de ter esse acesso, elas precisam permanecer na escola. Então, a frequência nessa faixa etária deve ser no mínimo de 60%. Então, não basta a gente resgatar essas crianças e essas crianças acabarem sendo infrequentes. Então, existe todo um trabalho voltado para essa primeira etapa da educação básica, que é de garantir o acesso e também a permanência dessa criança na escola. Porém, é muito importante que as famílias se conscientizem da obrigatoriedade da matrícula nessa faixa etária e da importância que a primeira etapa da educação básica, a educação infantil, tem na vida de cada criança. O plano municipal ele precisa ser cumprido por todas as escolas de Cachoeira do Sul, independentemente de serem da rede municipal, estadual ou particular. Secretária, como fazer para que todas as diretrizes que ali estão sejam cumpridas? Bom, agora nós temos alguns passos que nós precisamos cumprir, né? Nós vamos correr para cumprir os prazos, nós temos uma agenda, né? E essa agenda nós temos agora fazer com que ela, de fato, seja executada. E nós temos até o dia 18 de maio, né? Tem que estar pronto, então, tem que estar constituído esse fórum para fazer esse monitoramento do nosso plano. A gente sabe que os prazos já estão vencidos, né? Deveriam ser feitos o ano passado, mas não foi feito. Então, nós temos que fazer a lição de casa. Então, nós já entramos em contato já com a pessoa responsável do ano passado, ela vai nos assessorar toda a parte de documentação e, junto com a pessoa responsável, nós vamos fazer a nossa parte. Sabemos que é bem curto o prazo, já conversamos com a Procuradoria Jurídica, eles vão dar toda a parte jurídica, porque nós
nós temos que fazer os decretos, a parte uma já foi feita, mas nós temos que fazer o regimento interno. Então, assim, ó, é bem sério. É um trabalho de muita responsabilidade e isso nós vamos fazer. Não se aceita mais brincar na educação. São 10 anos, já se passaram 2, afinal de contas. Então, nós precisamos não perder prazos, fazer um trabalho sério com responsabilidade. A secretária falou que precisa de ajuda e, para isso, no próximo dia 19 de maio, estão organizando uma atividade que deve ocorrer no CIPROM, é isso mesmo, Carla? Exatamente. No dia 19 de maio, estaremos lançando uma campanha de busca ativa para conscientização, então, da comunidade cachoeirense quanto à importância do ingresso na criança na pré-escola. Então, estão todos já convidados a participarem dessa grande campanha, que vai ter um material informativo de conscientização das famílias, da comunidade em geral, para que, então, a gente consiga cumprir a meta 1 do Plano Municipal de Educação em relação à pré-escola, com 100% de atendimento nessa faixa etária. E fica todo o convite, então, aos telespectadores. Quero agradecer vocês pelas informações. Muito obrigada. Nós agradecemos essa oportunidade, porque essas informações é muito importante. A comunidade precisa saber, porque a educação faz parte de toda a comunidade, do dia a dia das pessoas, e elas têm que se apoderar disso. Nós que agradecemos também a oportunidade de estarmos aqui divulgando e saliento que o Plano Municipal de Educação ela é uma política municipal do município. Então, toda a comunidade cachoeirense deve estar envolvida para que a gente consiga, então, juntos, garantir uma educação municipal de qualidade para as nossas crianças e jovens. Terça-feira de sol com algumas nuvens em Cachoeira do Sul. Não há previsão de chuva para hoje. As temperaturas ficam entre 15 e 26 graus. Quarta-feira também de sol o dia todo com nuvens. Noite de tempo aberto, não chove. Mínima de 17 e máxima de 26 graus. Já na quinta-feira terá sol e aumento de nuvens pela manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas ficam entre 17 e 27 graus. Confira no mapa como fica o tempo hoje. O sol aparece entre nuvens no decorrer do dia na maioria das áreas do estado, mas parte do Rio Grande do Sul tem maior nebulosidade, com céu encoberto, principalmente na metade norte, que pode ter garoa ou chuva em alguns pontos. A tarde será marcada por temperaturas agradáveis, que devem ficar entre 20 e 25 graus em quase todo o estado. Na capital, Porto Alegre, a máxima prevista é de 25 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 26. Em Passo Fundo, no norte do estado, 22. Em Santa Maria, na região central, 25 graus. Para o litoral norte, Tramandaí e Torres, 21. Em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 25 graus. O NT Sul desta terça termina agora. Continue acompanhando as principais notícias de Cachoeira do Sul e de todo o estado gaúcho em facebook.com/TV Cachoeira e também em novotempo.com/NT Sul. Uma ótima tarde para você. Até amanhã. Tchau.